Olá, geminianos, librianos e aquarianos! Bem-vindos a mais um vídeo de tarô aqui do canal. Eu me chamo Ângela, eu que gravo os vídeos aqui no Armas Aromas e tô aqui feliz em trazer mais um videozinho pra vocês dos signos do elemento ar. Esse é um videozinho que é pra você que tem no seu ascendente, na sua lua, no seu sol, ou também, né, que você tem, quando você tem, né, o seu mapa astral forte nos signos de ar, né? Então, o elemento ar domina muito o seu mapa astral. Então, esse videozinho é para você, tem uma mensagem aqui para você. Como sempre, vou trazer uma cruzinha celta aqui para vocês e hoje trouxe meu tarozinho aqui do Osho, que tá aqui do lado, para trazer uma mensagem especial no final dessa leitura e ela tem sido bem especial, tá? Então, vamos começar essa leitura, não vamos perder tempo. Vamos lá, tirar essas cartinhas aqui para vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, vamos lá. Olha só, temos a Imperatriz aqui no fundo. Achei interessante que eu já virei aqui o baralho. E eu acho que talvez é um momento aqui bem importante em que nós temos muitas questões espirituais reverberando aí na vida de vocês, tá? Eu acho que é bem esse momento de começar a acontecerem situações para fazer com que a vida espiritual de vocês tenha evolução, porque a carta da Imperatriz vindo no fundo do baralho, ela traz essa energia geral, né? Ela traz essa energia mais geral da leitura, falando um pouquinho sobre essa questão do plantio de prosperidade, né? A gente precisa plantar hoje para colher nossa prosperidade do amanhã. E quando a gente vê o momento atual com a carta do Papa, né, aqui, né, com a carta do Hierofante, a gente tem muito essa questão também de que eu preciso aprender a lidar também com as minhas questões espirituais. Essas duas cartas juntas, elas trazem para mim muito que eu acho que eu tô falando com pessoas agora que estão começando a compreender a sua jornada espiritual, talvez estejam com um pouco de dificuldade para lidar com elas, talvez estejam com um pouco de não acho ceticismo, mas talvez um pouco de ceticismo ainda, sabe? Que ainda role um pouco de dificuldade de entender o seu lado, o seu próprio lado espiritual. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, sabe? Eu acho que aqui eu posso estar falando com pessoas que estão querendo começar a trabalhar com terapia, mas inclusive eu também esse segundo grupo, né? Mas que ainda se sentem mal nesse processo de cobrar a terapia. Eu acho que por isso que até a gente tem aqui principal empecilho o Ás de espadas, sabe? O Ás de ouros, a prosperidade. Eu ainda não tô conseguindo fazer a ligação entre minha vida espiritual e a minha vida material. Como ter a prosperidade na minha vida material, sendo uma pessoa, né, conectada com o mundo espiritual. Aqui eu acho que são pessoas que ainda não conseguem ver que nós somos um conjunto. Não, a nossa vida não existe essa separação, não existe essa segregação. Nós somos tudo e tudo é nós. Olha, filosófica. Até gosto muito de mostrar essa carta da Imperatriz quando eu falo dessas questões espirituais, porque essa minha carta da Imperatriz, deixa eu trazer ela bem pertinho da câmera. Se vocês perceberem, aqui no fundo, ó, ela traz todos os signos do zodíaco. Ângela, mas o que isso tem a ver com essa bala house que tu tá falando aí? Qual que é a questão, gente? Por que ela traz todos os signos do zodíaco? Porque nós somos tudo. Nós somos todos os signos. Quem entende de mapa astral vai entender o que eu tô querendo falar, mas explicando de uma forma bem sutil, nós temos todos os signos no nosso mapa. A questão é, tal signo representa tal área da vida, tal signo representa tal coisa. Então, nós temos tudo. Nós somos todos os signos. Cada partezinha da nossa vida representa algo. Para vocês terem um exemplo, né, dar um exemplo para vocês. Eu sou taurina de nascimento, então meu signo solar, né, o sol estava em touro quando eu nasci. Então, a minha parte mais forte no mapa é o meu signo de touro, né? O meu brilho, o meu ego, a minha parte mais forte, né, é o meu signo de touro. Mas o meu ascendente, por exemplo, como eu me mostro para o mundo, é o signo de escorpião.
Então, essa é a parte que eu acabo mostrando. As pessoas, elas me enxergam inicialmente muito mais escorpiana do que taurina. Elas precisam me conhecer mais intimamente para enxergar que eu sou taurina. Então, no início eu sou misteriosa, brincadeira. Não, mas vocês entenderam que é assim? Outra questão, por exemplo, é a minha Vênus. A minha Vênus é em Gêmeos. Então, eu sou uma pessoa que, apesar de parecer misteriosa inicialmente, eu amo conversar. Nos meus relacionamentos, não só amorosos como de amizade, eu sou um papagaio. E aí, quando a pessoa pensa, não, mas tu não é toda tímida lá, que não abria a boca pra nada, só ficava observando, agora você não cala a boca, por quê? Porque é a minha forma de lidar quando eu estou dentro de relacionamentos, seja amizades ou seja até mesmo amorosos. Então, cada partezinha do nosso ser é algo. Né? Eu falei aqui, né, da Vênus, falei do Sol, falei do Ascendente, que são partes do nosso mapa, mas nós temos todos os signos. E eu acho que aqui é muito isso. Por que eu estou explicando essa questão do mapa astral? Porque é essa sensação que eu tive. Eu tenho a sensação de que eu tô falando com pessoas que acham que o mundo material e o mundo espiritual estão desconectados. Então, que para eu ser uma pessoa espiritual, eu não posso ser uma pessoa que tem dinheiro, eu não posso ser uma pessoa próspera, eu não posso ser uma pessoa rica, por exemplo. Ou tipo, por exemplo, eu ler tarô, eu não posso cobrar o tarô. É um exemplo, sabe? Eu tenho que fazer de grátis. E não é assim que funciona. Até porque o teu boleto, tu vai virar pro teu boleto. Eu tô falando sério, gente, tô usando, tá? Tu vai virar pro teu boleto e vai dizer, então, boleto, eu vou te pagar com uma oração. Vou te pagar boleto com reiki. Não é assim, gente, não funciona. O mundo que a gente vive, ele demanda que a gente tenha as duas características. Então, você não vai conseguir separar a sua vida espiritual da sua vida material, porque as duas precisam dar juntas dessa dimensão que nós estamos. Entende? Então, sim, você consegue ser uma pessoa próspera materialmente e ser uma pessoa espiritualizada ao mesmo tempo. Isso é extremamente possível. Entende? E aqui eu tive a impressão. Aqui me deu muito essa sensação com essas três cartas que caíram inicial, né? Que foi a Imperatriz, o Papa e a carta do As de Ouros. É que isso é como se eu tivesse desconexo da minha prosperidade. Eu quero isso, mas eu não sei se isso é possível. E aí o que a gente tem na mente aqui? O 5 de paus, o conflito interno, a briga com a minha própria mente, a briga com o meu próprio ego, a briga com meus próprios pensamentos. O auto-julgamento, porque olha aqui a carta do julgamento vindo aqui, na raiz da questão. Eu me auto-julgo, eu me ponho em julgamento, eu me ponho numa posição onde talvez eu esteja errando, eu me ponho numa posição onde talvez eu tenha deixado meu ego falar mais alto, sabe? E na verdade, eu entendo essa questão porque a gente para pensar assim, uma pessoa espiritualizada, Buda, a gente já vai nesse rolê, Buda, Jesus, a gente já pensa nos caras assim, né? Eles largaram todos os bens materiais para entender. Só que, gente, não precisa ser assim, entende? Você não precisa. É muito diferente você simplesmente largar todos os bens materiais e você entender que você não depende dos bens materiais. É muito diferente. É aquela coisa de. Sabe aquela coisa de não trabalhar para o dinheiro e deixar o dinheiro trabalhar para você? É muito nesse sentido, sabe, que as coisas funcionam. De que a gente precisa, sim, dos bens materiais até certo ponto, mas eles não são tudo que nós temos. Entende? Não é tudo. A gente não tem que se matar, digamos assim, né? Até capaz do YouTube bloquear agora meu vídeo, mas metaforicamente, né? Mas se quebrar de trabalhar, por exemplo, só para ganhar dinheiro e esquecer de viver, sabe? Eu acho que é muito nesse contexto aqui, sabe? Eu acho que é muito nesse sentido. Aqui, pegando até o passado recente com a carta do Oito de Espadas, eu vejo uma pessoa com muito medo de se entregar à espiritualidade, com medo de perder a sua vida terrena, sabe? É essa sensação que eu tenho. É que assim, ó, gente, isso aqui entra num negócio tão espiritual, tão intenso, que é muito louco, assim, porque lida muito com as crenças de cada pessoa. E quando eu paro pra pensar, assim,
se a gente for falar aqui nessa questão, a gente precisa entender quem nós somos neste universo. E nós somos muito mais do que isso que nós estamos apresentando aqui nessa dimensão. A gente não é só esse serzinho de carne e osso e que tem uns pensamentos aleatórios. A gente é muito mais que isso, entende? E a nossa vida não se resume a isso. E é por isso que muitas vezes a gente se pega nessa questão desse bloqueio pela forma como essa dimensão funciona, né? Porque essa dimensão, ela é uma dimensão material. E aí a gente se vê, mas como que eu vou evoluir espiritualmente querendo comprar um carro? A gente se vê nessas situações. Então, aqui parece isso, que é uma pessoa que tem esse medo. Tem esse medo da vida espiritual, tem esse medo de se entregar para a vida espiritual, de se entregar para os trabalhos, de se entregar para o chamado espiritual, porque tem medo de não poder mais viver essas coisas básicas, tipo de comprar um carro, fazer uma viagem, de ir no mercado e comprar as coisas que eu tiver afim, de simplesmente gastar dinheiro comprando roupa. É essa sensação que eu tenho aqui, sabe? E você vai começar a passar por um processo onde vai ser difícil, não vai ser fácil, mas olhando inclusive aqui que eu tenho a rainha de paus como energias externas, eu acho que você vai começar a encontrar pessoas, pode ser pessoas nesse mundo, tá? Pode ser pessoas mais experientes que te ajudem. Ou pode ser também que você encontre mentores, tá? Que você desenvolva, né, essa capacidade de começar a conversar com seus mentores, se você ainda não tem, para que você possa conseguir começar a lidar com o seu caminho. Porque o que a gente tem aqui no futuro recente é a carta da vitória. Você conseguindo entender que você não precisa deixar de comprar roupa para poder ser uma pessoa espiritual, que uma coisa tem nada a ver com a outra, sabe? Você precisa se vestir. Ah, se você andasse pelado por aí, teria problema? Não, não teria problema nenhum, sabe? Mas sabe que tá tudo bem se você quiser comprar uma roupa para se vestir, estar confortável com uma roupa e se vestir com ela, e mesmo assim estar se espiritualizando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Uma coisa não impede a outra, sabe? Você comprar um carro e querer andar confortavelmente no seu carro e estar se tornando espiritualizado não impede você de evoluir espiritualmente, entendeu? A forma como você enxerga essa questão material, que sim, essa necessidade extrema de eu preciso do bem material, sem o bem material eu não vivo, sem as coisas materiais, aí sim, sabe? Eu sou só feito de bem, aí sim, isso sim é o que bate, impacta maior aqui na sua vida, sabe? Mas é um caminho que assim, ó, você vai ser guiado para esse processo e acredito que você vai ter muita influência assim de pessoas externas, mas 2 vezes aparece que cartas de novos caminhos para vocês, tá? Aparece o 2 de paus e aparece o 8 de copas. Então, sim, você vai começar a ser direcionado para esse novo caminho, direcionado para essa nova jornada. E muitas vezes você vai precisar fazer escolhas em que você vai sentir que você está escolhendo ou o mundo material ou o mundo espiritual. E isso é um processo de aprendizado. Eu acho que eu estou conversando aqui com pessoas que são muito novinhas, talvez, nesse mundo espiritual, que estão começando a conhecer esse mundo espiritual, né? Estão começando a lidar ainda com esse mundo espiritual. E talvez esse seja a questão aqui que impacta um pouco mais aqui em vocês, né? E faz com que vocês tenham muito esse receio desse mundo espiritual ainda, esse receio de como isso vai impactar na minha vida física, na minha vida terrena, de como eu preciso agir, de como eu preciso mudar. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que se vocês estão começando nessa jornada, eu recomendo muito vocês assistirem as palestras do Hélio Couto, para vocês entenderem como o nosso mundo funciona, como o nosso universo funciona, e aí, quem sabe, vocês consigam tirar um pouco este medo do mundo espiritual e ver que, na verdade, nós somos o mundo espiritual. Por mais que nós estejamos aqui num mundo que parece tão físico, tão material, nós somos o mundo espiritual. Isso aqui também é espiritual. Isso aqui que a gente está vivendo também é espiritual, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu tenho a sensação de que existe um caminho, uma jornada muito boa, muito brilhante, muito próspera, onde pode ser que eu esteja conversando aqui com pessoas que se tornarão terapeutas, com pessoas que se tornarão conselheiros, até pela carta do Rei de Espadas aqui no final dessa leitura, pessoas que acabam sendo muito ativas nessa questão
espiritual, então talvez você se torne um terapeuta, talvez você se torne uma pessoa que dá palestras, um coach, não sei, daí depende, né, de cada pessoa, mas talvez uma pessoa que comece a trabalhar efetivamente em prol do crescimento espiritual, não só seu, como também de outras pessoas. É essa a sensação que eu tenho. Mas para isso, você precisa primeiro entender, sabe, como que é que funciona esse mundo, de que não existe uma separação, sabe, de que nós não estamos separados, não existe dois mundos aqui. Existem inúmeras dimensões, existem inúmeros universos, mas de que nós não somos o ser espiritual e o ser material de forma separada, nós somos uma coisa só, sabe? Então, por isso que eu aconselho muito, assista a palestra do Hélio Couto, se você tem muita dificuldade de achar que você não pode viver neste mundo e ser um ser espiritual, de achar que você precisa abdicar de tudo, sabe? Eu acho muito engraçado que o Hélio Couto, ele sempre fala nas suas palestras, as pessoas elas têm medo de que se elas se tornem espirituais, elas não podem mais comer feijoada, mas você pode ser espiritual e comer a sua feijoada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é isso que eu tô querendo dizer, sabe? É muito isso nesse sentido. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu me afino quando ele fala isso, que é muito engraçado, porque às vezes a gente se pega pensando, ai, cara, mas como que eu vou me tornar uma pessoa melhor espiritualmente? Como que eu vou evoluir espiritualmente? Se eu quero ir lá comprar carro, se eu quero ir lá comprar roupa, se eu quero ir lá comprar uma bolsinha nova. A gente se pega, às vezes, nesse pensamento. Isso é natural, gente. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? É a gente conseguir compreender que a nossa vida não depende só disso, sabe? De ter uma bolsinha nova. Tipo, se eu não conseguir comprar bolsinha nova, se eu não conseguir comer feijoada essa semana, tá tudo bem, sabe? Ou se eu for lá fazer, isso não me faz evoluir. Não existe involução, gente. Não existe. Entende? É mais ou menos nesse sentido. Bom, acho que eu divaguei bastante aqui, né, no que essa leitura me trouxe, mas ela me trouxe muito isso, sabe? Vou tirar uma cartinha aqui do Osho e ler uma historinha para vocês. Essa cartinha aqui que tá me chamando. Olha, gente, a cartinha do desejo. Eu amo essa cartinha. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cartinha 44. Já conheço a historinha dessa cartinha, mas vou ler aqui para vocês o que diz aqui, porque eu já expliquei isso em outros vídeos em relação a esse tarô do Osho, né? Esse tarô aqui, né? O Osho da transformação. Ele traz muitas mensagens que ele trabalha muito na nossa própria percepção de como as cartas funcionam, né? Então eu gosto muito disso. Bom, a mensagem que essa cartinha do desejo traz é a seguinte: quando deseja algo, sua alegria depende disso. Se isso lhe for retirado, você se sente infeliz. Se o que deseja lhe for concedido, você ficará feliz, mas só por alguns instantes. Isso também precisa ser compreendido. Sempre que seu desejo é realizado, só por um instante você sente alegria. É uma alegria passageira, pois assim que consegue o que quer, sua mente começa a desejar mais, desejar outras coisas. A mente existe no ato de desejar e, portanto, a mente nunca pode deixá-lo sem desejos. Se você não estiver desejando nada, a mente morre no mesmo instante. Este é todo o segredo da meditação. Olha, gente, não falei para vocês? E se tu parar para pensar, essa questão do deixar de estar feliz quando a gente não consegue aquilo que a gente deseja é o grande ponto, porque quando a gente começa a evoluir espiritualmente, não importa, sabe? Porque a gente é feliz o tempo todo, tendo aquilo que a gente desejou ou não. A felicidade, ela é algo que existe 100% do momento dentro de nós, porque é isso que Deus é isso que nós somos parte de Deus. E Deus é alegria, Deus é amor, Deus é felicidade o tempo todo. Quando a gente reconhece que nós somos parte de Deus, a gente também se torna assim. E é isso que essa carta ela vem dizer. E, enfim, eu fiquei emocionada agora nesse final dessa leitura, porque eu acho que veio exatamente a carta que vocês precisavam ouvir. Acho que cada pessoa que está ouvindo vai entender essa carta de uma forma diferente, vai tocar no seu coração de uma forma diferente, mas eu acho que é exatamente a forma certa que você precisa compreender ela. E essa é a mensagem para vocês, geminianos, librianos e aquarianos. Espero vocês numa próxima leitura. Um beijo e até lá!